Gente, que orgulho que eu tô de estar aqui. Nós vamos entrevistar um cara que é muito conhecido, muito importante para todas as pessoas que começaram aqui. Assim, o Charles, ele representa para nós isso. Um brasileiro que está aqui para servir brasileiro. Eu fico muito orgulhosa dessas pessoas. Muito, muito obrigada, Charles. Obrigado você por comparecer no meu local, né? Charles Valadão, 20 anos de América, consultor de vendas, e ele que faz tudo desde o momento que você entra naquela porta ali para adquirir um carro. Ele tá com você, te acompanha no momento todo e vamos conhecer um pouquinho dele. E para começar, Charles, quem é você? Então, vim de Patos de Minas Gerais, cheguei em 2001, cheguei por Boston, de lá fiz de tudo, né? Eu fiz trabalho, a minha profissão era imigrante, né? Imigrante ele faz tudo. Inclusive, igual eu até comentei com você, fui piloto. Mas não é piloto de helicóptero, não é piloto de VEC mesmo. Eu falou piloto, eu olhei assim e falei, nossa, piloto, assim, sabe aquele uau, piloto? Mas foi de VEC, tá valendo. De VEC, o piloto é. Tá Tô valendo. mentindo? De jeito nenhum. Ô Charles, mas e o porquê? Porque acho que essa é a primeira pergunta que a gente se faz até uns pros outros, né? O que você veio buscar aqui? Na América, que você quer dizer, de modo geral? Olha, eu vim novo também, não foi nem opção minha, né? Minha mãe veio primeiro, minha mãe veio em 96, ela casou com um americano, e lá no Brasil, meu irmão e eu recebemos o documento e viemos pra cá. Não foi nem opção assim, nem nada. Entendi. Cheguei, eu tinha 14 anos de idade, né? Fiz tudo nessa vida, lavei prato, já fui pintor de casa também, trabalhando em construção. Preguei piso aqui também, no New Jersey, quando eu vim pra cá, né? E música também. Eu vivi muito de música por 16 anos também. Era sua paixão? Minha paixão, e eu ainda quero voltar, se Deus quiser. Mesmo? Foi. Eu vivi de música em Boston e em Patos, que eu morei em 2012 até 2015. Você chegou a voltar pro Brasil, você viveu uns anos lá. Aí eu voltei em meados de 2015. E como é que foi sua experiência com o Brasil de novo, depois de muito tempo? Olha, porque eu queria era fenomenal, assim. A música era sempre o meu foco, então acho que não existe lugar melhor pra música. Mesmo? No mundo, eu acho. Você tem essa percepção? Ah, com certeza. Como é que você descobriu a sua profissão? Você é um cara muito comunicativo, né? Assim, a gente acompanha das redes sociais, tem que ter coragem pra dar a cara pra bater, né, Charlie? Foi quando eu cheguei aqui no Jersey, meados de 2015. Eu cheguei aqui e eu vi que o pessoal tinha que comprar carro lá em Massachusetts, onde que eu cresci, né, que tinha muitas garagens revendedoras lá também, né? E comprava em Newark. E aí eu pensei, cara, o pessoal aqui tá precisando disso. Aí o que eu fiz? Voltei para Boston, entrei numa loja bem grande, bem conhecida, que chama Direct Auto Mall. E lá eu entrei para saber mesmo como que funcionava o financiamento para os imigrantes, que meu foco sempre foi, em primeiro lugar, os imigrantes, que era quem mais precisava, entendeu? Daí eu conheci o presidente de um banco, eu fui entendendo como funcionava, e as 3 semanas de treinamento eu vim para cá. Nesse mesmo local aqui, eu vim 4 vezes, eles fecharam a porta para mim e falaram que eu era doido. Eu não duvido também, não. Tipo assim, eu não discordo, que quer dizer, né? Aí eu fui pra Toyota. Só que eu entrei aqui com esse projeto de fazer financiamento para imigrante. Eles falaram, você tá doido? Você quer ser um vendedor? Você tá querendo banco? Quer saber? Não vou te contratar, não. Aí eu entrei na Toyota sem essa ideia. Entendeu? Deixa isso pra lá. Aí deixa isso pra lá. E eu comecei até conseguir alguns financiamentos que durou por 3 meses só. Eu tentando trazer os bancos e tudo, e eles também não entendiam isso. O americano não entende, financiamento para imigrante é totalmente diferente de um financiamento para o americano. Aí foi e fechou as portas. Aí eu, vixi, agora lascou. Aí eu vim de novo aqui, não me contratou. Eu vim a 3ª vez, não me contratou. A 4ª vez, falei assim, olha, eu tô aqui, já é minha 4ª vez. Tá vendo aquela porta ali? Você fala, não comigo, vou estar aqui amanhã de novo.
Por que você só não me contrata e vamos fazer um Como é que experimento? vai dar? Aí foi. Você não Aí ele assistiu? falou assim, gostei de você só por essa atitude. Então tá bom, vamos fazer. Aí eu conheci o dono da Ford, que era outro dono, chamava Bueller, né? A Ford não era nesse local. Daí eu consegui que ele garantia os meus clientes. Ou seja, se meus clientes não pagassem para o banco Ford, ele pagava. Eu cheguei a conseguir isso aí. Caraca, o dono da Ford avaliando a comunidade. Da comunidade. E eu falei assim, eu não acredito. Mas ele também foi bem esperto. E ele avaliava, mas aí depois ele foi vender a Ford para essa empresa que chama Lithia, que é essa aqui agora. E até então eu já tinha trazido os bancos já nesse meio termo, tudo, já estava dando tudo certo, aí só transferiu e pronto. Então aqui hoje na terceira maior empresa de carro do país, se chama Lithia, tem mais de 300 concessionários de marcas diferentes, né? E tá aí, pra galera. Caraca. Vou deixar vocês tirarem as próprias conclusões, mas é muito massa, né? Quando alguém tem um propósito, você tá vendo? É igual um misto teleguiado, a pessoa não para. Claro que depende dela, né? Claro. Vai ter que ter muita determinação. Mas se for com um propósito bem sedimentado, Charles, tem tudo pra dar certo. Parabéns. E deu certo já no meu primeiro ano, no caso, no meu terceiro mês já ganhei o meu primeiro prêmio. Claro, ué. Na Ford, não na Toyota. Então é isso, né? O seu trabalho, ele viabiliza para nós a independência, no começo da independência, de você poder, né, até mesmo com o que você vai trabalhar, começa, né, pelo fato de você poder se locomover, e você enxergou mesmo um campo de atuação, né? E eu também via antes, assim, obviamente sem querer desmerecer as outras lojas e tal, existem lojas revendedoras boas, existem lojas ruins. Sim. Como também existem concessionários também ruins, como existem concessionários bons. Mas o que eu via era que as pessoas compravam muitos carros acima do preço, isso aí eu via. Batido, remendado, voltava os velocímetros. E os juros naquelas alturas, entendeu? Entendi. Totalmente diferente de americano. Eu falei assim, cara, se eu conseguir fazer com que o meu povo consiga tirar um carro em uma empresa dessa, por exemplo, os carros usados são vendidos entre 6% a 20% abaixo do valor do mercado. Nossa, Então, e não é batido, não tem nada mexido, entendeu? Carros de concessionárias mesmo, né? Aí eu falei, se eu conseguir, olha, eu vou ajudar muita gente, eu vou fazer muitas vendas. Foi um útil agradável. é isso aí. E você quer trocar, né? Não é só dar, né? É receber, né? Claro. Então, é claro que é uma oportunidade profissional, óbvio, né? Mas eu posso aliar isso e servir alguém, contribuir com alguma coisa. Claro. Esse que é o bonito da coisa, né, Charles? Você ajudar e ser remunerado também É isso. é uma maravilha. O melhor sentimento que eu tenho é quando o cliente fala, nossa, muito obrigado. Você se expõe muito, né? Você precisa se expor, você usa as redes sociais como forma de trabalho. Não é fácil, né? Deve ter seus desafios. Como é que você lida com isso? Olha, tem vezes que... Assim, eu vou contar uma coisa, assim, vamos falar 98% da minha clientela brasileira, eles me respeitam muito, né? Agora, sempre tem os 2%, sempre vai ter, mas que, ou seja, às vezes, vou ser honesto com você, às vezes eu perco a cabeça também. Por quê? Porque além de ser um profissional, antes de ser um profissional, eu sou um ser humano também. Que vai chegar uma hora, você vai ter paciente. Às vezes você não consegue. Mas não, tipo assim, não que eu me lembro, sendo que falta de respeito com ninguém, não me lembro assim, de alguém chegar a faltar respeito absoluto comigo assim, não. Que bom. Mas, assim, já tive os desafios, porque também eu entendo em primeiro lugar, é que, ou seja, agora que o imigrante está podendo tirar um carro assim. Então Sim. ele não entende, ele não sabe ainda. Então o meu trabalho aqui é esse. Eu explicar Sim. detalhes e detalhes de A a Z. Uhum. Por quê? Porque é totalmente diferente o financiamento lá no Brasil também, entendeu? E o meu trabalho é esse. Primeiro, explicar, né? Segundo, realizar os sonhos. E acho que tem mais algo aí, não sei, eu tenho a impressão que é difícil para as pessoas verem alguém fazendo o que elas gostariam de fazer, mas não tem coragem.
Talvez jeito de bater a cara, né? Entendeu? Aí incomoda. Mas incomoda porque você conseguiu. Eu gostaria, mas não dou conta. Aí existe gente falando assim, não deu sorte. Eu acho que existe a sorte, com certeza. Sem a sorte também você não consegue fazer nada. Mas a sorte nunca vai chegar batendo na sua porta, assim, sem você mover uma palha. Não tem como. Entendeu? Você procura a sorte, você tem que fazer as coisas acontecer. Aqui na América é assim, você é quem você quer ser. Entendeu? Massa isso, né? Você é quem você quer ser. Claro, quem você... Se lutar, você consegue. Que não, nesse lugar o sol brilha para todos. Mas é Charles, e para fechar, eu quero um conselho. Quem tá querendo, tá tentando, tá lutando, mas não sai do lugar, tanto aqui ou no Brasil, qual seria seu conselho? A pessoa acabou de chegar aqui ou tá lá no Brasil, não se achou, não sabe o que fazer. Eu acho que em primeiro lugar na América você tem que saber falar desculpa, obrigado e por favor. Isso é fundamental. Eu acho que se a pessoa não souber fazer isso, não vai adiantar em nada. Entendeu? Em primeiro lugar é isso aí. E segundo, você ter o foco. Igual eu tive. Eu acordava pensando no meu projeto e dormia também pensando no meu projeto. Entende? Entendo. E é o foco. Correr atrás. A oportunidade sempre vai existir, só que a oportunidade você que tem que fazer acontecer. A humildade eu acho que tem em primeiro lugar. É isso. Muito, muito, muito obrigada a quem ficou até aqui, Charles. Posso deixar meu telefone? Não, mas eu vou deixar todos os seus contatos no início já da entrevista. A gente vai colocar todos os contatos, telefone de contato, as redes sociais que você usa para divulgar o seu trabalho. Gente, o Charles está aqui à disposição de você que está precisando. Você chegou, não tem um carro para andar, ele está aqui para te ajudar. É a sua liberdade, é a carta de euforia. Realmente. Carro não é investimento, é necessidade ou luxo ou os dois. Sim. É. Tem muitas pessoas também que já falam assim, eu trabalho muito, eu tô achando que eu preciso de ter um luxo no meu fim de semana, quero ter um bom carro também para curtir minha vida, né? É verdade, faz parte, né? É a recompensa, né? Do trabalho duro. É isso aí, gente. Muito, muito obrigada, Charles, de verdade. O canal preparou uma surpresa para você. Mas só vamos exibi-la no dia da entrevista. Combinado? Show de bola. Você vai gostar. Ó, gente, é o de sempre. Curta, compartilha, dê o seu like, nos dê o feedback, comente, envie para os seus amigos. Histórias reais, de pessoas reais com os mesmos problemas da gente, mas que conseguiram. Vamos aprender com quem tá lá na frente, né? A vida é isso, vamos trocar, tá? Obrigado, um abraço, a gente se vê. Hoje estamos aqui, eu e o nosso filho, para te homenagear. Quero te dizer que tenho muito orgulho do pai maravilhoso que você é, do marido, do profissional competente que você é. Você lutou muito para chegar até aqui. Foram dias muito difíceis. Presenciei noites e mais noites suas, em claro. Mas com muita perseverança, com muita fé e garra, você conseguiu. Hoje é muito gratificante ver que não só a nossa comunidade, mas pessoas do país inteiro te procuram para adquirir um carro. É muito bom ver que você conseguiu chegar onde você queria. E eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho mesmo. Peço a Deus que te continue guiando o seu caminho, te protegendo, que você nunca perca sua fé, e te agradecer por tudo. Você é o alicerce da nossa família, a gente te ama muito, muito, muito. Sou muito grata a Deus por você estar na minha vida. E é só te agradecer por tudo. Você é muito especial pra gente, né, Anthony? Uhum. O que você quer falar pro papai? Papai, eu te amo muito, 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 muito do seu coração. Beijo. Beijo.